dia, Bem-vindos salve, ao salve. sinal Bom dia a todo mundo que CL. tá assistindo esse áudio. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê CL. Rolê CL. Olá, meus pequenos anjos, meus ajudantes de Papai Noel. Aqui estou eu mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Como diriam os Racionais MCs, nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023, o ano que está acabando, este ano caótico, ano maluco, cheio de coisa maluca. Teve tentativa de golpe nesse ano, faz tanto tempo que a gente parece que faz 5 anos atrás, mas foi nesse ano. Teve muita coisa louca neste ano, mas ele está acabando. O que está começando é o nosso Rolê CL de hoje, o programa onde a gente fala sobre o melhor, o pior do que acontece, aconteceu e tem acontecido nas redes sociais, na internet, o melhor da política, o melhor da sociedade, o melhor de tudo o que vocês, seres internéticos, estão fazendo lá enquanto digitam seus textinhos do Instagram, no Twitter, nas redes sociais de uma forma geral. O programa hoje falará sobre assuntos importantes. A água de São Paulo foi privatizada, passou a boiada do Tarcísio na Assembleia de São Paulo, teve quebra-pau, teve violência policial, teve gente ferida, teve gente presa. Uma tragédia a tentativa do governo Tarcísio de Freitas passar a boiada sobre a privatização da Sabesp aqui em São Paulo e conseguiram passar a boiada, Sabesp privatizada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Também falaremos sobre Tarcísio de Freitas, este ser inepto que governa o estado de São Paulo. Falaremos um pouquinho sobre quem é esta figurinha carimbada. Também falaremos sobre as notícias do dia, os vídeos, os memes mais importantes da internet e também falaremos com você aí, o nosso pequeno espectador que está assistindo o nosso Rolê CL. Quem está comigo aqui também é ele, Guilherme Bessa, o nosso diretor. Olá, Guigui, tudo bem com você? Fala pessoal, boa tarde, tudo certo? Fala que a gente está enfrentando uma série de probleminhas técnicos e aí o programa de hoje pode ser que fique sem tantos áudios. Que problemas são culpa do Vitinho, né? Claro. Isso, exatamente. Mas assim, hoje a gente gravou o prêmio ICL. É amanhã, o prêmio vai ser amanhã. A gente gravou hoje, agora há pouco estávamos gravando, ficou espetacular. Ficou sensacional. Véio. Amanhã será às 5 horas da tarde, por isso não terá comentários ao vivo na tela, mas vocês podem comentar, eu estarei vendo o prêmio junto com vocês e lendo os comentários de vocês e rindo sozinho que nem uma pessoa maluca na minha casa. Então, podem acompanhar. Seu trabalho de home office, viu? Tipo, deu uma falhadinha no áudio que eu não te ouvi. Perguntaram o seu trabalho home office. Trabalha. Ele e a Ana moram juntos, são Sim. casados, têm 4 filhos, um deles é o Vitinho. É o Vitinho. Isso. Tem 4 filhos, o Giovanni, a Thalita, a Vivi Veras e a Malu. E o Iguana. E o Iguana. O Iguana é um animal de estimação, que é uma iguana. Essa é a família bonita entre Guilherme e Bessa. Sejam felizes para sempre, Guilherme Bessa e Ana Carolina. Muito obrigado. Já aparece a Laura, noiva do Guilherme, para esfaquear as pessoas. Não faz isso, Laura! E vamos começar o programa de hoje com a participação de vocês, mas antes vou chamar ele, que veio para fazer uma participação um dia, falou, vou lá falar, agora é nosso. Vai vir todo dia, eu decidi. Guga Noblar, bem-vindo de volta, meu amigo querido. Boa tarde para você. Boa tarde, meu querido De Luca, essa audiência maravilhosa, e vamos que vamos, porque todo dia é dia de zoar a política, né? Nunca falha. Todo dia é dia de zoar, inclusive amanhã tem tanta coisa legal, gente. Vocês não esperam ver, mas vocês verão neste programa do Rolê ICL, do Prêmio Rolê ICL. O José Poploticos aqui, boa tarde, meus tretazeiros. O Rafael Costa, boa tarde, começou o caos. A Lilian Brito, cadê a camisa do Palmeiras? Eu sabia que alguém ia pedir. Aqui está, o Palmeiras é campeão brasileiro de 2023. E isso foi tudo que eu falei sobre futebol no programa de hoje, para eu não apanhar do meu diretor. Mas sim, estava ontem lá no Allianz Parque, perto, assistindo o jogo, nos barzinhos ali de Perdizes. O Mauro José pediu
para chamar o público de tamagochinhos. Que fofinho, tamagochinhos. Vamos chamar Falaram vocês. aqui que o Guga só pode participar se a pia estiver limpinha. O Guga é isso, o Guga só pode participar se tiver lavar. Você lavou a louça hoje, Guga? Olha, ainda bem que você lembrou. Ainda bem que minha esposa não voltou. Farei isso. E tem gente zoando a minha camisa, velho. Eu tô precisando mesmo comprar uma roupa nova. Eu já vi Quem zoou, gente? Não faz isso. Não faz isso com o convidado, gente. O Deluca meteu um atestado em plena quinta-feira pra não fazer o N1 porque ficou até tarde no Allianz. O Guilherme falou, não é isso não, Guilherme. A Vivian Mesquita, a traíra da Vivian Mesquita, ela disse hoje de manhã, o William não veio porque ficou no jogo do Palmeiras. Não, gente, a gente ficou gravando o prêmio Rolê CL hoje. Por isso que eu não vim de manhã, porque afinal não é trabalho... Na verdade, não é trabalho análogo à escravidão. Aqui tem direitos trabalhistas. Agradecendo a todos e todas que estão comentando aqui. Perguntando se o Google já comprou a sua lava-louça. Esperamos que sim. O André Castro dando parabéns pelo título. Não vou nem ler o resto do comentário. O Rafael Costa, o caos começou. E é isso, começou o caos. E começamos como? Começa como? Começa com a nossa macetada de notícia. Na nossa macetada de notícias, eu vou tomar uma água da Sabesp aqui. O Guga estava tomando água de Chernobyl durante o programa. Vocês vão ver amanhã no programa. Tá aí ainda água de Chernobyl? Eu tenho três orelhas. Eu desenvolvi uma nova orelha depois de beber água de Chernobyl. Foi no momento que a gente gravou o prêmio do Rolê, agora há pouco, mas... Já tinha três enfim, olhos, já consegui né? uma água melhor. Eu já tinha... Exatamente, já tinha 3 olhos, agora 3 orelhas. 3 olhos, 3 pernas. Opa, vamos mudar de assunto. No macetada de notícias, a gente começa com... Câmara proíbe o uso de linguagem neutra em comunicações de órgãos públicos nacionais. Nossa, que pauta relevante, hein, Câmara? Tá sobrando tempo. Pelo texto, novas formas de flexão de gênero e número das palavras da língua portuguesa, como todes, não poderão ser usadas em comunicações com a população. Originalmente, o projeto é da Érica Cocai, do PT do DF, e trata da simplificação da linguagem em documentos de órgãos públicos. Mas esse projeto da Érica Cocai, Guga, não fazia nenhuma menção à linguagem neutra. Porém, enfiaram um jabuti no meio do projeto, do deputado Júnior Amaral. Chuta o partido dele, Guga? É PL, eu imagino. PL de Minas Gerais, que fez essa emenda de proibição da linguagem neutra. Eu tenho uma opinião sobre linguagem neutra, que é a seguinte... Eu não uso linguagem neutra normalmente no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu tento sempre usar as palavras que já existem em português, que não são neologismos, da forma mais neutra possível, para tentar usar... Porque a linguagem, gente, e isso é uma coisa que os estudiosos da linguagem falam, a linguagem ela não é neutra, né? A linguagem ela tem seus vieses, a linguagem é por vezes machista, racista, homofóbica, reproduz preconceitos históricos, porque a linguagem é fruto do nosso tempo, do que a gente vive. Dito isso, eu não acho que a linguagem neutra atrapalhe. Quem quer usar a linguagem neutra, pode usar a linguagem neutra sem problema, não atrapalha ninguém, mas uma preocupação premente do deputado Júnior Amaral é que seja proibida a linguagem neutra. Essa é a preocupação do deputado, Guga. Pois é, PL é o partido da latrina, né? Todos neste partido são assim, como esse Júnior Amaral. Um bando de lacrador que tenta ficar agradando, né, a guerra cultural da extrema-direita. Esse cara tá travando a guerra cultural, que é a única coisa que ainda alimenta a extrema-direita. É atacar professor, é atacar minoria, é atacar a língua. E é isso que ele faz. Aí a gente... Agora vamos ver se vai para... O áudio está aberto, eu estou ouvindo vocês aqui, mas isso. Agora o projeto vai para a sanção presidencial. Esperamos que o presidente Lula vete este artigo. O Júnior Amaral diz na justificativa dele: a recente linguagem neutra usada ideologicamente não se enquadra na finalidade de uma linguagem simples, clara e objetiva. E para quem não sabe, a linguagem neutra é a troca do gênero, porque tem algumas línguas no mundo que já não tem flexão de gênero, né? Então as palavras não têm gênero em alguns idiomas. No inglês, por exemplo, não tem gênero, não tem uma palavra masculina ou feminina. Em português, espanhol, italiano, essas línguas latinas, a gente tem essa flexão de gênero, né? Então é aluno e aluna.
Em inglês é student. Student vale para tudo, né? Vale para aluno ou para aluna. Em alemão também não tem flexão de gênero, etc. E aí a ideia é que existem algumas palavras. Por exemplo, como a gente usa, acho que a mais usada que é o todes, né? No lugar de todos ou todas, as pessoas usam todes. E como eu falei, se não muda nada na vida das pessoas, gente, por que se preocupar com isso? É realmente um combate ideológico bobinho, né? Como sempre, do bolsonarismo em relação a isso. Vamos para mais uma notícia. O menino Gui, a gente já falou do menino Gui aqui, o menino Gui é um fofinho, um torcedor do Vasco, que é um símbolo da torcida do Vasco. Ele tem 10 anos de idade, né? Acho que o menino Gui, né, Guilherme? Putz, eu não sei não, Will. A gente vai ver aqui. Mas ele tem 8 anos de idade. O Guilherme Gandra Moura, ele tem uma doença genética rara chamada epidermólise bolhosa. Então ele ficou vários dias internado, ficou em coma. Tem um vídeo muito emocionante dele acordando e a mãe vendo ele acordar depois de vários dias em coma, 16 dias em coma induzido. E aí, ontem ele estava no jogo do Vasco. Foi ele, a mãe e o pai foram no jogo do Vasco. O Vasco se livrou do rebaixamento ontem. O Santos, do nosso Chico Sá, da nossa Vivian Mesquita, do nosso Caio Marinato, muita gente aqui no ICL, do nosso Rafael Donatiello, aqui do ICL, o Santos acabou rebaixado, o Vasco se livrou do rebaixamento, o Gui foi lá, ficou muito feliz, o Vascudo continuou na Série A, o Vasco do nosso Chico Alves, aqui o nosso editor do nosso iclnoticias.com.br, se livrou do rebaixamento. Mas aí na saída, o carro onde estava o menino Gui, a mãe e o marido da mãe o pai do menino Gui, a Tayane Gandra, a mãe dele, relatou que eles foram roubados depois do jogo, saindo de São Januário, lá no Rio de Janeiro. Ela disse, colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro. Uma criança, escreveu Tayane, levaram celulares, relógios, aliança, é um terror psicológico. Tem o post dela aí nas redes sociais, que é esse post que eu li agora. Vocês estão vendo o post aí, um post aí do Baú do Tráfico UFC, que belo nome de perfil, dizendo que Deus nos proteja e nos ajude a batalhar e reconquistar tudo que nos foi tirado. E é curioso, né, Guga, porque o prefeito do Rio de Janeiro adora fazer piadocas nas redes sociais, no Twitter, né, é um personagem. Esses dias atrás ele falou, não vamos deixar que o Rio de Janeiro vire São Paulo, que o centro do Rio não vire o centro de São Paulo. Aparentemente não tem mais o que fazer, já virou, né, porque o que tem de assalto em São Paulo tem no Rio, né? Seria melhor virar São Paulo neste momento. O Rio de Janeiro está pior que São Paulo. Seria menos pior, digamos assim, virar São Paulo do que seguir como o Rio de Janeiro. Eu creio que neste momento as pessoas se sintam mais inseguras no Rio do que em São Paulo, por incrível que pareça. A situação ali é de descontrole total. O que a gente vê em São Paulo, no Rio a gente não vê em São Paulo esse tipo de imagem que está acontecendo hoje no Rio, é até ainda mais extremista no nível de olha como está descontrolado tudo, olha como pode qualquer coisa. Não que São Paulo, obviamente, seja um exemplo, é porque o Rio está um caos completo. E ainda bem que o Vasco não caiu, porque imagina, você vai para o jogo, você é assaltado e você ainda vê o Vasco cair para a segunda divisão. O seu time caindo. Foi para lá, enfim, ver o time cair e ainda ser assaltado, pelo menos isso, né? Pelo menos o Vascão ficou. Mais pra frente, o Matheus Ungaretti me corrigiu aqui, que o alemão tem inflexão de gênero, que é o masculino, o feminino e o neutro. Mas acho que as palavras não têm flexão, né? Tipo, por exemplo, aluno, é uma palavra só em alemão, né? Eu não sei falar alemão, gente, mas foi uma pessoa que falou pra mim essa semana, que também não tinha, mas vocês me corrigem. Onde está a nossa professora de alemão do ICL? Quem que é? Mas aí as palavras têm, por exemplo, o aluno. Como é que fala aluno e aluna em alemão? Não é uma palavra só? Então eu sou burrão mesmo, tem flexão no alemão. Mas no inglês não tem. Então tem algumas línguas que tem. Para saber mais, acesse icl.com.br. Isso, e faça o curso de alemão que tem lá no ICL. E falando nisso, Guga, falando em violência no Rio de Janeiro, a gente teve outra repercussão lamentável da violência no Rio. A Beth Faria, a gente não imaginou que ela pudesse fazer, né? Mas a Beth
mas a Beth Faria, né, o Guga? Pois a é, Beth quem Faria, imaginou, né? Quem imaginou que a Beth Faria? Mas Faria uma fez. coisa dessa. A Beth Faria entrou nos Trending Topics ontem no Twitter, depois de ter feito um post associando a criminalidade em Copacabana ao Bolsa Família. Como a gente está falando sobre a criminalidade do Rio de Janeiro, né, nos assaltos no Rio de Janeiro, vocês estão vendo aí na tela um post do jornal o Globo falando sobre os assaltos, né, a onda dos justiceiros e tal. E ela compartilhou esse vídeo do jornal o Globo com o seguinte texto: são os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade. É verdade, Beth, é isso mesmo. Ela falou isso, Guga, tá aí, ó. Mas aí, como a internet tem Google e tem memória, a gente sempre precisa lembrar, tem uma frase da minha mãe, que é muito bom, um beijo para a dona Rosana, minha mãe, que é o chicote, a língua é o chicote do cu. Porque quando você fala, você estrala em você mesmo. Aí, a internet lembrou que em 2019, a PF cumpriu o mandado de busca e apreensão contra o filho da Beth Faria, com o diretor Daniel Filho, João de Faria Daniel, por envolvimento com tráfico de drogas. Na ocasião, foram apreendidos carro, relógios de luxo, computadores e celulares. E nesse mesmo ano, o filho da Beth foi alvo de da Operação Celebrate, um nome maravilhoso, sobre crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro. Então, vocês podem ir passando os prints, viu, gente? Que eu tava falando aí era sobre o que dá pra fazer nos próximos. Isso! E aí o outro também mostrando sobre essa matéria da Veja lá de 2019, falando sobre sobre o filho da Beth Faria, que já foi alvo de uma ação desse tipo. E eu vou ler só um tweet aqui, Guga, o tweet da Faísca Forte, antes de passar para você, só para fechar as informações sobre esse tema. Ela disse no Twitter, @Faísca Forte: o que mais me revolta são mulheres como Beth Faria e Regina Duarte, que protagonizaram mulheres que enfrentaram a pobreza, desigualdades e machismo, não conseguem entender sobre privilégios, redução da mortalidade infantil e índice de extrema pobreza. Uma fala elitista e canalha. E aí, Guga, te passo dizendo que a Regina Duarte voltou para os Trending Topics hoje, porque as pessoas começaram a associar a fala da Beth Faria com a Regina Duarte também, né? Será que não é a Regina Duarte fantasiada de Beth Faria? Porque não é possível que a Beth Faria falou um negócio desse. Ninguém imaginou que ela faria isso. A gente até fica imaginando, será que não tem alguém se passando por ela? Enfim, é uma frase muito fascista, né? Você tentar culpar o pobre pela violência e você tentar culpar uma política que está ali para abrir a oportunidade exatamente para aqueles que não têm. É você tentar culpar a escola pelo analfabetismo, é tipo isso, é algo completamente sem sentido, sem noção, mas o que tem por trás disso é aquela visão de que o problema da sociedade é pobre ter filho, pobre não pode ter filho. É essa a visão elitista e fascista que Beth Faria acabou de passar nesse tweet, e é uma decepção, né? Porque a gente já tinha visto algumas atrizes globais decepcionarem nos últimos anos, mas a Beth Faria estava quietinha, estava na dela. Agora a gente viu como é que pensa a Beth Faria, a não ser, óbvio, que seja o Carluxo ou alguém que tenha invadido a conta dela. Espero que seja isso, mas não será. Será realmente a Beth Faria fazendo bobagem. Sai do fake, Carluxo. A Sueli Atan dizendo que o caos de São Paulo tá começando com esse governador forasteiro. Vamos falar sobre o Tarcísio de Freitas hoje aqui. O Danilo Álvares, eu não faria um post idiota desses, mas a Beth faria. A Cláudia Palmeira diz filha de milico. Eu acho ótimo que vocês ficam tentando criar trocadilhos, que vocês entenderam que a gente tem esse humor bobinho de trocadilhos. A Kelly Cristina disse que são tudo faria do mesmo saco. E tudo Farias. Isso, o Noel Gallagher, o abraço Zé Trovão, Escola Regina Duarte de Atores Reaças, e a Renata Cajuela. A Beth, sim, a filha dela já disse como ela é horrorosa. Não entendi o YouTube user, garota propaganda de casa de aposta. Por causa da Beth, entendi. Sim, cara. É verdade, ela já fez propaganda já? Ela fez propaganda de Beth? Fez. Faz. Ela faz. faz. Que alegria. Mas aí, Guga, ainda falando sobre isso, parece que é um tema só porque as coisas estão muito interligadas. Essa você não leu, não deu tempo de você ler porque eu sei que você estava se preparando para entrar no programa, mas a coluna do Anselmo Góes trouxe uma informação sobre um deputado bolsonarista na Alerj, o deputado Anderson Moraes,
Que é isso mesmo que vocês estão lendo aí na telinha de vocês. O Anderson, o Guga, você consegue adivinhar qual é o partido do Anderson? Olha, vou chutar, hein? PL? Isso, do PL, né? Deputado estadual do PL do Rio de Janeiro. O bolsonarismo não pode vir uma milícia que quer defender, né? Esse deputado apresentou na Alerj, Assembleia do Rio de Janeiro, o programa Guardião da Segurança. Atentem para o que é o programa. O programa, ele cria o Programa Guardião da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. Ele prevê a criação de grupo formado por, abre aspas, cidadãos praticantes de artes marciais ou ex-agentes de segurança pública, no caso policiais, ou privada, tipo guardinha de posto de combustível, com o objetivo de apoiar o policiamento, abre aspas novamente, em áreas com altos índices de roubo e furtos. Como se... Guga, você acha que é muita coisa? Vai. É muito. É uma grande bobagem. Não. O projeto ainda prevê pagamento aos guardiões por cada prisão realizada. É tipo faroeste. É bounty, sabe? E é daí que surgiu o novo filme dos Vingadores. Como é que chama aquele negócio? Recompensa. É com recompensa. Você fala, procura-se fulano com um bom celular. Recompensa R$500. Eu não sei muito o que dizer do projeto do deputado Anderson Moraes, mas eu queria que você fosse criativo aí para falar sobre ele. Não, sabe o que eu acho interessante? É que é sempre o PL que está ligado às milícias, e claro, Jair Bolsonaro sempre vem em mente, né? Porque todo miliciano, pelo jeito, para entrar na milícia, ele precisa tirar uma foto antes com o Bolsonaro do lado. Eu acho que para colocar na carteirinha de miliciano a imagem dele tem que ter o Bolsonaro, que o Bolsonaro tirou foto já com uma dezenas de milicianos. E aí a gente vê, claro, o partido do Bolsonaro, inspirado por ele, aquela turma bolsonarista, é a que hoje está dentro do PL. E o resultado é esse tipo aí de político propondo uma coisa que não faz o menor sentido. Lá nas Filipinas, eu não sei se vocês sabem, mas o presidente de lá, de extrema-direita, ele criou, né, uma recompensa também para o policial que prendesse criminosos. Óbvio que eles passaram a prender qualquer um, muita gente que não estava cometendo, não era só prisão, inclusive pela morte de criminosos. Então você viu a polícia de lá matando geral e depois, óbvio, culpando a pessoa para ganhar a recompensa. Imagina no Rio de Janeiro, aquela selva com aquela polícia maravilhosa, muito competente, que a gente já conhece, que está pouquíssimo aparelhada, que não está nem um pouco metida já com o crime organizado. Imagina essa polícia agora podendo ganhar, porque aí é óbvio que ia ter policial, ia ter gente ligada à polícia que ia fazer esse trabalho. Imagina essa turma aproveitando esse tipo de recompensa no Rio de Janeiro, que não aconteceria. Ia ser ainda uma selvageria maior do que já é. Aí sim, o Rio de Janeiro ia se instalar numa espécie de guerra civil, se é que já não está instalado. E só amplia as milícias, né? Porque essa é a lógica das milícias. Tem muita gente falando no chat aqui. Claro. O Rodrigo Santos, poderoso chefão, versão Tupiniquim. O Danilo Alves é o corporativismo do Capitão do Mato. O João Paulo César, esse projeto aí se chama legalização da milícia. Inclusive o próprio Bolsonaro já falou que era a favor das milícias, depois ele mudou de ideia. O Galco Fora do Mundo, primeiro fazem justiça, depois extorquem os moradores da região. E o Noel Gallagher, Mad Max Road to Rio de Janeiro. Vou aproveitar que a gente está falando sobre segurança pública só para falar sobre um fato engraçado, curioso, antes da gente falar sobre o nosso último tema aqui da macetada. É um presídio em Santa Catarina que inovou, Guga, no modo de cuidar dos seus presos. Pô, mas ganso dá medo, velho. Já passou por Eu já morei lá em Santa Catarina, inclusive, quando eu morei lá. Eu morava em Camboriú, não em Balneário Camboriú, é uma cidade do lado, que chama Camboriú. E eu morava meio na roça, assim, e tinha muito bicho. Eu já saí correndo de burro, de cavalo, de vaca, de ganso, de tudo. Mas aí, em Santa Catarina, um presídio, o Complexo Penitenciário do Estado de São Pedro de Alcântara, na região metropolitana ali de Florianópolis, eles decidiram colocar um novo tipo de cão de guarda, que são gansos. E aí, a diferença em relação a isso é porque com os cachorros, os presos se afeiçoam com os cachorros, fazem amizade, podem dar
uma linguicinha, uma carnezinha. E com os gansos isso não acontece. E os gansos não estão lá para bicar as pessoas, mas para grasnar, né? Pra você não sabe, Guga, faça para a gente o som de um ganso, por favor. Que é, tipo, eu teria medo. Eu bom. preso já teria corrido. Se eu fosse preso, eu voltaria pra cela. Tu não voltaria, Guilherme, pra cela? Ô, você é louco, eu saia correndo, velho. Pulava o muro e tudo. Separaram pra gente aqui um som de ganso pra gente, inclusive, pra gente mostrar pra vocês como é o som de ganso. O Guga fez, olha, ó. Cadê? Nossa, muito parecido, Guga. Quase. Muito parecido. Tipo isso. Muito bem feito. Eu não fiz o... Eu fiz o... Era, porque você também não é fluente, né? Você não é... Não, porque Ele é avançado. eu fiz o que assusta, porque o não assusta. O que assusta é quando ele faz... Mas eu vou aproveitar, Guga, que você é fluente em ganso, Claro. pra falar sobre o Marreco, o Sérgio Moro, o Marreco de Maringá. Aproveitando, falando que a gente está falando sobre o sul do país e sobre animais com plumas, o Sérgio Ganso, o Marreco de Maringá, hoje prestou depoimento sobre duas acusações de investigação na Justiça Eleitoral que o acusam de abuso de poder econômico, Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha para o Senado em 2022. O Sérgio Moro não respondeu muito, né, Guga? Ele disse que estava sendo perseguido, mas não respondeu o que foi perguntado, né? Nem fez um... Falaram que o Guga tem um sotaque, e aí por isso que não ficou tão perfeito, e pediram curso de ganso no ICL. A gente vai fazer. O curso. O professor Guga Noblar vai dar um curso intensivo de ganso para vocês vão do básico ao avançado. Até lá vocês vão poder até falar com o Moro no final do curso. Finalmente vão reconhecer meu talento. Agora, essa história do Moro, gente, o mais irônico é que ele disse, a defesa disse, que ele teria como responder a 98% dos questionamentos sobre os gastos financeiros da campanha dele. E ele simplesmente arregou, foi orientado pelo advogado a se negar a responder perguntas do PL e do PT, que são os partidos que originaram as ações que acabaram depois unidas. Eram duas ações separadas que acabaram unidas pedindo a cassação do Moro por abuso de poder econômico. O Moro gastou cerca de 6 milhões, se você juntar a campanha inicial dele para presidente com a campanha para o Senado. E no Senado o limite é gastar 4,4 milhões. Ele diz que, olha, tem que separar, começou a gastar com a campanha para presidente e depois é outra campanha, enfim, essa é a justificativa, mas no fim das contas ele torrou mais de 6 milhões promovendo a imagem dele politicamente em campanhas. Esse é o principal ponto dessa história. E o Moro, ele não tem apoio político, ele não tem apoio jurídico, o Moro está queimado, o Moro é alguém... Está queimado na rodinha. Queimou na rodinha, mas queimou do jeito errado. Ele não queimou passando, né, aquilo na rodinha. Calma, ele Guga. se queimou. Calma. São 5 horas, são 5 horas da tarde. Não vai nas minhas ideias não, que você vai se complicar, mas vai. Mas tá queimado. E o que vai acontecer? Ele vai ficar inelegível por 8 anos. Essa é a aposta geral dentro do Congresso Nacional. 8 anos, inelegível Sérgio Moro. Inclusive a Michelle Bolsonaro, né, já está se movimentando para ser candidata ao Senado no Paraná. Inclusive eu vi hoje lá no Twitter uma notícia dizendo que eles estão fazendo pesquisas para 3 estados. O bom é que o bolsonarismo escolhe estado que nem roupa. Assim, vai sair no Tocantins, no Paraná. Foda-se, né? Se você é de lá, você vai defender o estado. Porra nenhuma, assim. Eles escolhem como se fosse roupa. Vamos terminando o nosso quadro. Só lendo os comentários de vocês. O Guilherme Pato. Olha, o Guilherme falando Marreco e Ganso. O Guilherme Pato diz aqui: com ganso é poucas ideias, eles não são facilmente domesticados. O Rodrigo Santos dizendo que ganso é muito perigoso. O Lobo Pensante que ganso é sinistro. O Daniel Álvares dizendo ganso versus pitbull, faço as apostas na Beth Faria. A Isa Lindes, Lisa, seu sobrenome é muito impossível. A Isa diz: o Guga tem sotaque, por isso que não ficou tão bom assim o gansês dele.
A Kelly Cristina disse que ele pediu escusas porque se marrecou nas calças. O Felipe Veloso disse que o mandato do Moro vai de Olavo de Carvalho em breve. O Estênio da Silva, o Guga nasce bom, De Luca que corrompe. Aqui, meu amigo, começou a fazer esse programa, acaba virando esta putaria. Vamos terminar o nosso macetada de notícias de hoje. Vamos agora para aquele outro quadro. O melhor que você não viu, tem vinhetinha. O melhor que você estava ajeitando um fiozinho que estava torto aqui. O melhor que você não viu, ao quadro onde a gente traz o de melhor, pior, mais interessante, vídeos, memes que estão nas redes sociais bombando para você, não ter o trabalho de ir lá e ficar atualizando seu feed do Twitter, a gente traz para você. Aqui depois você vai lá, fala, vi um vídeo tão legal hoje no Rolê CL, olha só, e mostra o vídeo que você viu aqui no Rolê CL. Pode mandar sugestão pra gente no zap 11 98899 289 ou pode mandar também nas minhas redes sociais, @Deluca no Twitter e @DelucaWilliam no Instagram. Pode mandar pro Guga também. Qual que é a sua arrobinha, Guga? @Guga Nublar, no cu, que é que aquela rede isso? social Aonde, que ninguém Guga? entra. Aqui, o cu que tá fechado pelo jeito pra geral, Que isso? ninguém entra mais. Lá é @Guga Nublar real, porque, por incrível que pareça, apesar de não ter ninguém no cu, tem um fake meu lá dentro. Tem um fake. Eu não estava preparado pro cu fake do Guga Nublar. Gente, tem uma rede social indiana chamada KOO. E aí se lê assim como o Guga está falando. Eu ouvi o Vitinho gritando aqui no ponto, que não é para falar que a gente vai tomar strike. Mas, gente, é o nome da rede social, não fomos nós que inventamos. Mas o Guga tem um perfil aí nessa rede social, na KOO. Também. No Twitter, no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais. Também estou em todas, @Deluca ou DelucaWilliam na maioria delas. Vamos. Quantas pessoas seguem seu cu, Guga? Eu tenho 50 mil pessoas dentro do cu, não sei como. Dentro? Aí 50 mil. Até que tem gente, viu, no cu ali, me seguindo, mas o cu, neste momento, assim, em termos de comentários, o cu já foi mais comentado. Já deu mais pro gasto, né, amigo? Eu sei como é. Vai passando o tempo do perfil, ninguém mais quer saber do cu. Mas vamos aí um vídeo que certamente iria bem no cu. A âncora da BBC, a jornalista iraniana Mariam Moshiri, é a âncora do BBC News Now, um telejornal da BBC, virou assunto por fazer isso aqui na abertura do programa dela, Guga, olha só. Vamos ver. Ah lá! Eita! Volta lá. E aí, gente... Sensacional. Lá. E aí, eita! Sabe o que ela tá fazendo? Tem um Guilherme Bessa na equipe dela. E aí, antes de começar, ela tava fazendo pro Guilherme Bessa dela, e aí vazou. Acontece aqui, a gente já vazou coisas horríveis. Eu morro de medo de acontecer isso comigo. Vai que um dia... Olha lá. Aí, obviamente, viralizou no mundo todo, né? Tem várias pessoas dizendo que se não é uma campanha. Por quê? Porque o vídeo continua lá. Não sei se foi uma escolha da BBC manter, não editar, etc. Mas o vídeo continua no ar com ela fazendo o dedinho do meio. É pequenininho o dedinho do meio dela. É um pequeno dedinho. Será que cabe no... meio... Vamos mudar de assunto, porque dessa semana esse programa não passa, gente. Esse programa... Será que o dedinho cabe? Esse programa não passa essa semana. Vamos ao próximo assunto, antes que depois venha um sério, então vamos mais uma rezadola. Tem uma placa da cidade de Araguaiânia que está viralizando, porque os moradores estão dizendo que é a placa mais feia do mundo e que é uma falta de respeito. Tem essas placas que colocam na entrada da cidade para as pessoas tirarem foto e tal. Essa aí é a placa de Araguaiana. Vamos ouvir o morador falando sobre a placa. Pra quem não tava querendo acreditar, ó, é verdade mesmo. E é mais feio pessoalmente que na foto. Feio demais mesmo. Eu não achei tão feio assim. Pra ser muito sincero, não achei tão feio. Achei ok, achei a placa ok. Mas é engraçado você ver o cara tirando de tempo, né? A cidade toda orgulhosa, achando que vai virar um ponto turístico, e o cara faz virar um meme, no fim das contas.
E todo mundo está sabendo onde ficará Goiânia agora, inclusive. Pois é. Com isso, nós fechamos o nosso Melhor que Você Não Viu, em versão Pocket hoje, e vamos falar dele. Ele mesmo, no nosso Figurinha Carimbada. No Figurinha de hoje, Guga Noblar, falaremos sobre Tarcísio de Freitas. Aí, ó, o Tarcísio martelada, como diz o nosso Rodrigo Viana. O Tarcísio, que é governador de São Paulo, nascido aonde? Isso no Rio de Janeiro. Tem 48 anos, é engenheiro militar da reserva e filiado ao Republicanos, é o 64º governador do estado de São Paulo. E por que Tarcísio Martelada é o nosso tema de hoje? Porque ele é um fã irrestrito de martelar privatizações no estado de São Paulo, dando marteladas na Bolsa de Valores. Vocês vão ver ele dando martelada na Bolsa de Valores. E para quem é contra as privatizações dele, desse surto, ele manda descer o cacete nos manifestantes, que são contra as privatizações. O Tarcísio tem um longo histórico político, apesar de ter sido eleito agora pela primeira vez, apoiou Collor, é um burocrata, né, um cara que não era um político de carreira, foi do Exército entre 96 e 2002, inclusive atuou na missão brasileira no Haiti entre 2005 e 2006, foi analista de finanças da CGU, foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura no governo Dilma e depois no DENIT no governo Temer, e foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados. E aí, ele foi o coordenador do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos, ou seja, das privatizações do governo Temer. Guga Noblar, o Tarcísio é uma figura muito controversa, né? Tem ganhado muito visibilidade nos últimos tempos, porque apesar desses surtos, ele é lido como um bolsonarista moderado, né? Tem ganhado muito destaque, inclusive nacionalmente, né? Pois é, a gente viu ele dando uma martelada ali, né? Querendo passar a imagem de quem sabe martelar, de quem é uma pessoa incisiva, de quem ia a qualquer custo privatizar o que ele tinha prometido durante as eleições, e é muito estranho essa ânsia toda por privatizar a Sabesp. Sabesp que dá muito lucro, é uma empresa que dá lucro, que é eficiente e que já teve a ação dela, gente, valendo perto de R$80, que foi o valor da Petrobras ali no auge. Enfim, é uma empresa, portanto, que não faz sentido o Estado abrir mão dela. É muito estranho essa vontade de empurrar essa privatização, de martelar a qualquer custo essa privatização. É um sujeito, sim, polêmico, que está na sombra do bolsonarismo, que não é visto como alguém que ameaçaria a democracia, como Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo é um reacionário, é um conservador, é alguém que tem tentado agradar também a extrema-direita com políticas que são autoritárias. Ele, inclusive, queria, né, retirar as câmeras das fardas dos policiais. É alguém que está, de certa maneira, incitando a violência policial, tanto que a gente está vendo a violência policial explodir em São Paulo. Então, é alguém polêmico, é alguém que, por mais que não tenha o perfil antidemocrático do Bolsonaro, é reacionário, é atrasado e enfim, tem esse interesse em privatizar, que pode ser que tenha algo aí no meio também dessa história. O Aleatório comentou aqui que ele é o tarado da privatização. Cadê? Deixa eu separar. O Thiago Alexandre falou: impressionante como não saiu nada de bom desses militares que estavam no Haiti, né? É só a rapa só a rapa do taxa, só o que de pior o exército tinha, que o exército mandou lá pro Haiti. Mas, Guga, vamos falar sobre a vida pregressa dele, inclusive, porque ele sempre disse um técnico, mas aí, na campanha de 2022, apoiou o Collor, inclusive, foi usado contra ele aqui em São Paulo na campanha, um vídeo. Vamos ver o vídeo do Tarcísio apoiando o Collor aí na campanha. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado. O Plano Collor é uma das maiores
atrocidades financeiras e econômicas que foram feitas já. Que doideira aquilo lá. Foi realmente uma doideira, foi um verdadeiro crime. Certamente foi o responsável pela maior violência cometida contra a população, a decisão do confisco. Que foi, pra mim, a coisa mais louca que eu vi. Assim, espero nunca ver um negócio mais louco que nem esse. Imagina você acordar de manhã e você ter R$50 na conta da empresa e da pessoa física. O plano Collor não só congelou preço, mas congelou ativos financeiros. O que é o ativo? Conta corrente, poupança. De uma hora para outra você não podia sacar nada. Você precisava pagar o salário dos funcionários da tua empresa. Não tem jeito, você não conseguia pagar. Foi uma loucura. Meu pai nessa época empreendia também. Alguns clientes dele foram para o espaço. Esse foi um dos e pontos alguns outros que foi se mataram mesmo. Muito investido na campanha. Essa ligação do Collor com o Tarcísio e com o Bolsonaro, e aí, obviamente, o Tarcísio ganhou aqui em São Paulo, né? Então não foi tão positivo assim. Desculpa, gente. Mas é o Temer, a gente falou do Temer, ele aparece. Aparece. A pastilha. E o Tarcísio tem uma ligação com a Dilma e com o Temer, né? Porque ele foi um técnico no governo Dilma, né? Teve gente que tentou explorar isso tipo, durante a campanha, dizendo ele não é de confiança, ele já trabalhou no governo Dilma. Ele sempre tenta mesmo sendo um político, né? Afinal, eleito governador de São Paulo, fazendo campanha pro Collor, ele tenta se vender como mais técnico do que o Bolsonaro, né? A estratégia dele é essa, é bancar essa imagem do cara que não é da política, mas que entrou na política por ser muito técnico, o que também não condiz com os fatos, já que quando ele era do DENIT mesmo, na época da Dilma, ele não deixou um legado tão grande assim, asfaltou alguma coisa ali e aqui, mas enfim, não tem um histórico também para poder se colocar como esse cara todo que ele se vende, né? Mas essa é a estratégia, que é um cara fora da política e que é alguém técnico, e funciona, né? Com a sombra do bolsonarismo, sem o bolsonarismo ele claro que não seria eleito, mas na sombra do bolsonarismo, aliando aquele pessoal que é mais a direita liberal junto com aquela direita mais radical bolsonarista, a gente viu que ele conseguiu muito voto, e dizem inclusive que ele poderia ter conseguido ainda mais votos para o Bolsonaro lá em São Paulo, e que ele pisou o pé no freio no final da campanha, porque já sabia que ia ganhar e não queria conquistar ainda mais votos, porque isso ajudaria o Bolsonaro, quem sabe, a vencer a eleição. Então existe essa história de uma suposta sabotagem do Tarcísio para não deixar o Bolsonaro ganhar, porque sabia que se o Bolsonaro vencesse, enfim, ele não queria o Bolsonaro como presidente, ele não queria o Bolsonaro ainda podendo fazer um sucessor. Dizem que ele queria sabotar o Bolsonaro e pisou o pé no freio, né? Não sei o quanto isso aí de fato um dia vai ser esclarecido. Eu já conversei sobre isso com o Eduardo Bolsonaro, que diz que eles preferem não acreditar nisso e que eles ainda confiam em Tarcísio, né? Mas tem sim uma disputa também entre Tarcísio e Bolsonaro. Ainda na campanha de 2022, teve uma outra polêmica, né? Um profissional da Jovem Pan filmou uma troca de tiros envolvendo a polícia em Paraisópolis, que acabou com um homem morto enquanto o Tarcísio fazia campanha. O áudio publicado na ocasião mostra o integrante da equipe do Tarcísio dizendo que tinha que apagar a imagem. O promotor, Fabiano Augusto Petean, solicitou à Justiça Eleitoral uma investigação contra... essa é outra matéria. Não, essa é a mesma matéria. Contra a jornalista da Folha que revelou esse pedido da equipe da Jovem Pan. Isso foi essa semana, inclusive. Então, mais uma polêmica. Tem as imagens aí pra gente ver? Acho que é um vídeo curtinho. Você lembra desse tiroteio que acabou com uma pessoa morta na visita do então candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em 2022? Um ano depois, nós lemos o relatório de investigação do caso. E olha, tá literalmente escrito que o responsável pela morte é um policial cuja arma, segundo a perícia, nem disparou. Os PMs Henrique Gama e Ronald Quintino cederam suas armas, uma pistola e um fuzil, para a perícia. O Instituto de Criminalística analisou as duas armas e emitiu um laudo claro. A pistola do PM Henrique Gama disparou. O fuzil de Ronald Quintino, não. De posse dessas informações, o Ministério Público apontou como responsável pela morte Ronald.
cujo fuzil o laudo diz não ter disparado. Parece muita contradição, né? Mas isso não é nem a metade. Leia a reportagem com todas as incongruências, omissões e perguntas não respondidas da investigação. Lá no Intercept tem isso, né? Então a gente viu a equipe do Tarcísio pedindo para apagar as imagens. Uma outra polêmica. Eu conheço esse cinegrafista, né? Eu estava nessa rádio nessa época. E quando aconteceu esse fato, eu também apurei bem essa história. E quando aconteceu isso daí, assim que aconteceu, estava passando o Morning Show, que era o programa que eu fazia. Então eles entraram durante o Morning com essa história, tentando jogar lá na Star Rádio, que vocês sabem qual que é, a Jovem Pan, essa história do tiroteio, como se fosse já um atentado contra o Tarcísio. Tinha acabado de acontecer. Era a coisa mais irresponsável do mundo você já tentar concluir que era um ataque contra o Tarcísio. Poderia ter sido um tiroteio só ali em volta do Tarcísio, que foi o que aconteceu, né? Teve alguma confusão ali em volta e depois chegou a equipe do Tarcísio atirando e eles mataram uma pessoa que depois eles disseram que teria atirado contra o evento ali do Tarcísio, mas foi uma coisa muito mal contada. E aí eles pediram para o cinegrafista, que era da Jovem Pan, porque olha que louco, a Jovem Pan, o cinegrafista da Jovem Pan, além de fazer a Jovem Pan, fazia simplesmente a campanha do Tarcísio. Ele gravava para a Jovem Pan e para a campanha do Tarcísio. Na mesma fita, estava ali gravando Jovem Pan e Tarcísio. Então, na hora que aconteceu a treta, eles já tentaram usar a rádio e mandaram a rádio avisar que tinha sido um atentado, né? Foi muito... aconteceu. E aí, durante o programa que eu tava, eles falam, olha, aconteceu um atentado contra o Tarcísio, já dando como se fosse um atentado. E aí eu levantei essa hipótese. Vem cá, mas e se tivesse sido uma confusão que teve ali ao redor e não necessariamente um atentado contra o Tarcísio? Aí depois eles voltaram a tentar insistir no atentado e nada estava apurado. Eu achei muito estranho como foi conduzido aquilo e é claro que eu me coloquei, que eu levantei essa dúvida de não ser um atentado na rádio. Aí depois eu conversei com o cinegrafista, enfim. E teve essa história mesmo. Eles pediram para ele apagar o material. O sujeito que pediu era um sujeito ligado à ABIN, enfim, era gente ligada à ABIN. Então teve isso sim, e ele não apagou. Depois essa história, enfim, vazou para a Folha e tá nesse pé agora, deles tentarem dizer que, olha, é uma notícia que você colocou como se o Tarcísio tivesse criado um atentado e ele não criou, então a gente vai te processar. É isso que o Ministério Público está falando para o jornalista, e o jornalista em momento nenhum disse que o Tarcísio fabricou, mas ele contou o que aconteceu, que teve um tiroteio, que o cinegrafista que gravou foi recomendado a apagar, que ele não apagou. Depois eles conseguiram o áudio do cinegrafista sendo orientado a apagar, porque o cinegrafista gravou esse sujeito da BIM mandando ele apagar. Foi assim que aconteceu essa história. Então, claro que ficou muito ruim para o Tarcísio, porque aí ficou óbvio também que depois de algumas horas que não tinha sido um atentado mirando o Tarcísio. Ficou ruim para ele e ficou ruim até para a Jovem Pan, que estava tentando vender essa história desse jeito. Mas foi isso que aconteceu e esse cinegrafista foi demitido da Jovem Pan por ter revelado isso tudo. Ele sofreu, inclusive, pressão, isso eu sei, porque eu já conversei com ele várias vezes, da rádio para mentir nessa história. E ele não mentiu, acabou sendo demitido e processado pela rádio também. A Márcia Joselli comentou aqui, esse Tarcísio Miliciano de Freitas é mais perigoso do que pensávamos. E a Regina Célio jurava que ele ia perder as eleições depois dessa farsa. Todos nós achávamos, Regina, mas não aconteceu. O pessoal do interior de São Paulo adora votar num fascista e foi o caso mais uma vez. E com isso encerramos o nosso Figurinha Carimbada de hoje com esse, o Tarcísio Martelado. Agora vamos para ele, pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama! Minha jaquetinha está torta aqui, eu estou incomodado, que eu tenho déficit de atenção, eu fico me olhando, agora tá retinho, eu acho. Tá retinho? Agora tá. Vamos falar, ainda continuando falando sobre esse assunto, vamos ligar os dois temas. Teve quebra-pau na Alesp ontem, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, por CC, e isso eu quero que você explique pra gente, Guga, que é o mais importante. A oposição estava dizendo que era contra a privatização da Sabesp, não estava?
Mas a votação foi 62 votos a favor e 1 contrário. A privatização da Sabesp foi aprovada ontem aqui em São Paulo, sem a presença dos deputados da oposição. Que loucura é essa, Guga? O que aconteceu ontem? A gente pode ir rodando as imagens da confusão enquanto isso, enquanto o Guga vai falando. A PM chegou a usar spray de pimenta, cacetete, para bater nos manifestantes contrários à privatização. A Vivian Mendes, líder do partido UP, Unidade Popular, e candidata ao Senado, foi presa durante o tumulto. As imagens vocês estão vendo aí. Mas aí, Guga, a gente vai falar já no N2 que ela foi solta agora à tarde, a Ana tava contando pra mim aqui agora, mas aí, como assim não teve oposição? Que loucura é essa? Pois é, o pau cantou, a oposição levou gás de pimenta, gás lacrimogêneo e cacetada na testa, teve gente sangrando, teve gente com o nariz quebrado, teve gente com a testa cortada, e claro, depois de toda essa treta, por estratégia também da oposição, eles preferiram se retirar da Alesp e deixar a sessão ser tocada apenas pelos governistas. Os governistas tinham quórum suficiente para manter a sessão mesmo com a abstenção, mesmo com a saída de todos os oposicionistas. E aí a gente viu esse resultado final que, enfim, mostra o poder do Tarcísio em convencer as pessoas na base, obviamente, da grana, já que ele soltou muito dinheiro para conseguir conquistar votos favoráveis à privatização da Sabesp. E também usou, obviamente, da truculência para conseguir conduzir essa sessão na base da cacetada e para conseguir fazer com que ela terminasse ainda no dia de ontem. Então, é uma vitória do Tarcísio, mas é uma vitória de quem tem esse poder da força, né, e do dinheiro, né, para corromper. A gente está mostrando as imagens, né, da violência policial durante essa manifestação. Os bolsonaristas estão dizendo que era a tentativa do 8 de janeiro contra o Tarcísio, de invadir o parlamento, de que o parlamento foi agredido, foi atacado, e jogaram coisas nos deputados bolsonaristas e etc. A deputada Sâmia Bonfim falou sobre isso lá no Twitter, a deputada federal Sâmia Bonfim, mas aqui de São Paulo, falou sobre isso. Diante de um banho de sangue e da repressão criminosa contra manifestantes, Tarcísio e sua base na Alesp acabaram de aprovar a privatização vergonhosa da Sabesp. Uma votação ilegítima, política e uma votação ilegítima, política e juridicamente. E vergonhosa, a Sabesp pública dá lucro ao Estado, mas Tarcísio só pensa em fazer negócios, ampliar a luta. Minha solidariedade aos trabalhadores da empresa e aos manifestantes feridos, presos e reprimidos. Vocês não estão sozinhos. Tem mais um tweet aí da Rebeca Gaia falando sobre essa votação. Sabesp privatizada, manifestantes agredidos por policiais, oposição sem conseguir votar pela quantidade de gás lacrimogêneo que a polícia jogou no local. A Vivian Mendes foi presa injustamente e quem puder tá rolando protesto na frente da Alesp, fez o post ontem à noite, né? O protesto continua acontecendo. Tem várias imagens de violência dentro e fora da Alesp nessa privatização e, obviamente, quem vai acabar se ferrando é o trabalhador mais pobre. Tem um vídeo engraçadinho que eu coloquei aqui, porque me marcaram no Twitter. A Carioca, que vive nos comentários aqui, me mandou esse. Esse vai ser o novo cotidiano agora do Paulista com a Sabesp privatizada. Pode rodar aí o chupando cano. Com áudio, de preferência. Se der. Se não, pode ser. Não, tá tudo bem. Tá ok. Tá sem áudio? Então vamos pular. Amanhã a gente mostra esse vídeo. A gente pula esse vídeo agora porque ele está sem áudio. Vamos falar sobre o nosso último tema, Guga, antes de terminar o programa. A gente fala pouco de futebol aqui, mas a gente sempre fala quando o futebol se entremeia com a sociedade, né? Ontem a gente viu cenas de violência extrema na cidade de Santos. O Santos Futebol Clube foi rebaixado pela primeira vez na história, né? Logo no ano que o Pelé morreu, o maior de todos os tempos levou o Santos junto, né? O Santos caiu pela primeira vez para a segunda divisão, mas esse não é o nosso tema. O nosso tema não é o futebol em si, mas é o que aconteceu em Santos depois. Enquanto a gente vai comentando, vocês podem ir colocando aí as imagens, e aí você pode ir na sequência, Vitinho, das imagens aí, sobre
como foi a madrugada na cidade de Santos. Ônibus incendiados, carros incendiados, casas apedrejadas, tudo no entorno ali da Vila Belmiro, estádio Santos, um absoluto caos, Guga. A gente não gosta de ver isso no futebol em nenhuma ocasião, né? Mas futebol não é isso, né? Não é violência dentro e muito menos fora dos gramados. E até em respeito à memória do Pelé, né? Eles poderiam evitar fazer criar uma situação tão vexatória, né, quanto essa. É um vexame você ser rebaixado, mas é um vexame ainda maior a torcida do seu time simplesmente destruir tudo em volta ali do estádio depois da derrota. Então é um mico duplo, é o mico do rebaixamento e é o mico moral da torcida que se mostrou completamente despreparada e destrambelhada, mas futebol a gente sabe que é repleta de gente com esse tipo de perfil. Infelizmente tem uma galera muito legal, mas tem uma galera também meio hooligan, tem muita gente, enfim, com pensamento mesmo de gangue, né, de bater, de não aceitar o que é de um outro time, de rasgar a camisa. Olha, imagens de rojão sendo jogado, aí confronto com a polícia também, né? Comeu, cara. Podia ser, né, assim, a primeira imagem que eu vi ontem na madrugada, parecia Gaza. Me mostraram, parecia sério, a princípio, parecia Gaza, caiu bomba, aí depois que eu entendi, porra, é a Vila Belmiro, inacreditável. A gente sempre lamenta que essas cenas aconteçam, mas infelizmente acaba acontecendo muito no futebol. E com isso, Guga, um beijo para você. Amanhã estaremos juntos no Prêmio Rolê CL, aguardando os comentários de todo mundo, né? Ótimo. Amanhã, então, galera, fiquem de olho. Gravamos o Prêmio CL, ficou muito divertido, vale a pena acompanhar e eu quero ver se vocês vão conseguir adivinhar quem são os vencedores. A gente vai apresentar todos os concorrentes e vencedores amanhã, então fiquem de olho. Valeu, Guga, um beijão pra você. A gente daqui a pouquinho, daqui uns 2 minutinhos, vamos para o nosso ICL Notícias segunda edição, acompanhando... Você vai dar um spoiler? Do quê? De uma do prêmio? Categoria? Você acha que eu dou? Vamos pensar. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar sobre o Chomsky Day. Hoje de manhã não estava, ao contrário do que a traíra da Vivian Mesquita disse, não foi porque eu estava comemorando o título do Palmeiras também, mas é porque eu estava gravando o nosso Prêmio Rolê CL. E aí, hoje de manhã, abriram a tal da caixa misteriosa. E o que tinha na caixa, Guilherme Bessa? Não era o João Dória, não era a suruba do Dória, eram livros de Noam Chomsky. Aqui vocês estão vendo livros de Noam Chomsky. Por quê? Porque para você que não faz parte ainda da comunidade do nosso Rolê CL, do Rolê CL é ótimo, da comunidade do Instituto Conhecimento Liberta, você pode receber presentes com condições experdíveis para virar aluno do nosso Instituto Conhecimento Liberta. Assinando o Prêmio Solidário, você recebe na sua casa o primeiro livro impresso pela Editora ICL, assinado pelo Gessé Souza, que é o livro Como Parar o Relógio do Juízo Final. Esta edição especial do nosso ICL, do nosso Instituto, da nossa editora. O Edu tinha anunciado que ia rolar. A nossa editora tá aqui, ó. Editora ICL, meu irmão. Editora ICL, assinado pelo Gessé. Esse não tá ainda, mas vai estar assinado pelo Gessé. Você também recebe uma edição especial do livro Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, este aqui, e um pôster exclusivo comemorando o Chomsky Day. Tudo. Muito bom. O Guilherme já leu, recomenda, eu também recomendo. Então, entre lá, icl.com.br, não é /rolê, não, é só icl.com.br mesmo. icl.com.br e faça parte do nosso Instituto, ajude a financiar isso tudo que a gente faz aqui no Instituto Conhecimento Liberta, no ICL Notícias. A gente só existe graças a vocês, pagar o salário do Vitinho, que é alto, ganha muito para fazer nada, para dar pau no nosso sistema. Com isso, fechamos o nosso ICL Notícias, o nosso Rolê ICL desta quinta-feira. Amanhã, Prêmio Rolê CL, 5 horas da tarde. E agora, Gabriela Varela. E o nosso Chico Pinheiro. Não tem Chico Pinheiro hoje? Gabriela Varela. E quem mais estiver lá com ela no ICL Notícias segunda edição. Começa agora. Um beijo. Acompanha. Fiquem por aqui. E documentários feitos na periferia com bolsas que o ICL deu. Estamos lançando no ICL
um documentário com imagens raras que nós fizemos a curadoria no ICL, e aí a gente pegou todas essas imagens raras, fizemos um documentário sobre o Malcolm X, com som recuperado com inteligência artificial, com legenda exclusiva em português, e que vai estar na plataforma. Rolê ICL.